na parte de domingo. As consequências mortais do espiritualismo. Espiritualismo é uma palavra ampla. Espiritualismo é como um grande guarda-chuva, e debaixo deste guarda-chuva muitas coisas podem ser colocadas. O ocultismo está dentro do espiritualismo. A maçonaria está dentro do espiritualismo. A parapsicologia está também dentro do espiritualismo. A feitiçaria, a bruxaria, a comunicação com os mortos, as religiões pagãs, as sociedades secretas, tudo isso está dentro do espiritualismo. O espiritismo, os terreiros, os centros espíritas, a macumba, o candomblé, a magia branca, a magia negra, tudo isso está dentro do espiritualismo. A fábula de que a morte é apenas a entrada para um novo estágio de vida baseia-se no conceito da imortalidade natural da alma. Essa ideia pagã, que não está registrada na Bíblia, mas veio do paganismo, é uma ideia pagã que se infiltrou na igreja desde o início, à medida que esta se afastava dos fundamentos bíblicos, na tentativa de tornar a sua fé compreensível para o mundo romano. A teoria da imortalidade da alma foi uma das falsas doutrinas que Roma recebeu do paganismo, ou seja, a igreja-mãe passou para as igrejas filhas. Todas as igrejas protestantes e evangélicas que recebem a doutrina da igreja-mãe, a igreja de Roma, incorporando à religião cristã esta doutrina, ou melhor, esta teoria que não veio da Bíblia, mas do paganismo, de que a alma é imortal. Queridos, a palavra imortal aparece uma só vez na Bíblia. Você pode abrir a sua Bíblia em Primeira Carta de Paulo a Timóteo. Primeira Carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 1, e o verso 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Esta é a única vez em que a palavra imortal aparece na Bíblia e está se aplicando, está se referindo a Deus. Deus é o único imortal. Por isso, Deus, o Filho, querendo morrer para salvar a humanidade, teve que se tornar homem, para que como homem pudesse morrer por nós. Portanto, meu querido irmão, se a única vez em que a palavra imortal aparece na Bíblia está em 1 Timóteo 1,17, de onde veio então a ideia de que a alma humana é imortal? Não veio da Bíblia. Não veio da Bíblia, veio do paganismo. Vamos abrir a Bíblia, Mateus capítulo 10, e vamos ver então o verso 28. Leia comigo. E não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A Bíblia está falando, palavras de Jesus, que a alma é mortal. Temam aquele que pode fazer perecer, ou seja, morrer, no inferno, ou seja, no lago de fogo e enxofre, a alma e o corpo. Alma mortal. Meu querido irmão, a Bíblia também diz em Ezequiel, abra sua Bíblia, em Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, vamos ver então o verso 4. Leia comigo, Ezequiel 18, 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Novamente, a alma humana é mortal. Lemos também em Ezequiel capítulo 18 e o verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. Portanto, querido amigo, querido irmão, em Cristo Jesus, a Bíblia diz que a alma é mortal. A alma humana, não existe nada no ser humano imortal. De onde veio então este ensinamento de que a alma é imortal? Não veio da Bíblia. Interessante que todas as religiões pagãs, confucionismo, budismo, shintoísmo, hinduísmo, islamismo, todas as religiões pagãs, bem como o espiritismo, a feitiçaria, todas as religiões pagãs, o satanismo, todos acreditam na imortalidade da alma. Mas
não são somente as religiões pagãs. O catolicismo, o protestantismo, as igrejas evangélicas, todos eles também acreditam na imortalidade da alma. Ora, se pagãos e cristãos, se Satanás no espiritismo, todos eles acreditam e ensinam e defendem a imortalidade da alma, é óbvio que isso está errado. É o caminho largo, é o caminho da maioria. Portanto, meu querido irmão, meu querido amigo, nós temos que ficar com o caminho estreito, o caminho do assim diz o Senhor. O Senhor Deus proibiu seu povo de se envolver com o ocultismo, com o espiritualismo. Israel não deveria tolerar dentro do seu povo nenhum encantador, nenhum necromante, nenhum praticante de magia, seja branca ou negra, ou alguém que consultasse os mortos. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 18. E vamos ver a partir do verso 9. Aqui diz, Deuteronômio 18, 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Nem quem consulte os mortos. Comunicação com os mortos, isto é satanismo. Isto não veio da Bíblia. E aqui diz o verso 12, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante dele. Queridos, por isso o verso 14 também diz, porque estas nações que hás de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhos, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Deus colocou um categórico não, uma categórica proibição ao seu povo de consultar mortos, de se comunicar com mortos, porque eles estariam sendo enganados por Satanás. Porque mortos não falam, mortos não amam, mortos não dão conselhos, mortos não sabem nada, absolutamente nada. Você pode abrir a Bíblia e confirmar exatamente o que nós estamos falando. Não são palavras do pastor Samuel, são palavras da Bíblia. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, vamos ver então os versos 5 e 6. Preste bem atenção nas palavras da Bíblia, porque elas são claras. Porque os vivos sabem que hão de morrer. É óbvio que nós, os vivos, temos consciência da nossa condição. Aqui diz, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Creia na Bíblia. Mortos não dão conselhos. Mortos não têm conhecimento daquilo que ocorre para os seus familiares depois que eles morreram. Eles não sabem coisa nenhuma, diz a Bíblia. E o que mais? Nem tampouco eles têm jamais recompensa. Morto não tem recompensa. Mas como é que Deus vai recompensar os mortos? Ressuscitando-os. Por isso existe a ressurreição. A primeira ressurreição dos salvos, a segunda ressurreição dos ímpios, dos perdidos. Deus ressuscita os mortos para dar a recompensa aos vivos ressuscitados para a vida eterna e também para dar a recompensa aos vivos ressuscitados para a morte eterna, no lago de fogo e enxofre. Mas enquanto os mortos estão mortos, sejam eles salvos ou perdidos, se estão mortos, eles não têm recompensa na morte. A recompensa de Deus não é dada na hora da morte. Não é na hora da morte que a pessoa vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório. A doutrina católica inventou a questão do inferno, inventou a questão do purgatório. A pessoa, quando morre, se ela é boa, ela vai para o túmulo, fica dormindo no pó da terra. E se ela é má, também fica dormindo no pó da terra. A recompensa dos bons e dos maus não é dada na hora da morte.
A recompensa será dada na ressurreição. Por isso existe a ressurreição da vida e existe a ressurreição da condenação. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Lemos com vocês os versos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Duas ressurreições. Uma é a ressurreição da vida, dos salvos, aqueles que vão ressuscitar na segunda vinda de Jesus. Quando Jesus descer do céu com poder e glória, haverá uma ressurreição, é chamada a ressurreição da vida, porque são os que morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Leia comigo o que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A Bíblia é clara quando diz que os que morreram em Cristo, tendo Cristo como Salvador, eles ressuscitarão primeiro. E essa primeira ressurreição será na segunda vinda de Jesus. Na segunda vinda de Jesus. Exatamente no começo dos 1000 anos. Estes que ressuscitam no começo dos 1000 anos, na segunda vinda de Jesus, vão reinar com Jesus Cristo 1000 anos no céu. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, o verso 6. Veja como a Bíblia é clara. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Qual é a ressurreição dos bem-aventurados? Não é a segunda, é a primeira ressurreição. Por quê? Porque eles serão arrebatados com Jesus para o céu. Eles vão viver e reinar com Jesus Cristo 1000 anos no céu. Por isso a Bíblia diz, Apocalipse 20, verso 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. A segunda morte é para os que vão ressuscitar na segunda ressurreição. Segunda ressurreição vai resultar na segunda morte, que é no lago de fogo e enxofre. Mas os que participaram da primeira ressurreição, que é na segunda vinda de Jesus, são ressuscitados glorificados para reinar com Jesus Cristo 1000 anos no céu. Nós lemos Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Eles são levados para o céu com Jesus Cristo na segunda vinda. É isso que nós lemos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, e agora vamos ler o verso 17. Leia comigo. Depois nós, os que ficarmos vivos. Lembre-se que o verso 17, antecedido pelo verso 16, onde foi dito que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E então o verso 17 afirma, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os ressuscitados. Como é que vamos ser arrebatados? Nas nuvens. A encontrar o Senhor aonde? Nos ares. Jesus não pisa na terra na segunda vinda. Satanás vai aparecer na terra dizendo, eu sou o Cristo, vai andar na terra. Mas Jesus Cristo, em sua segunda vinda, não pisa na terra. Nós vamos encontrá-lo nos ares. Claramente a Bíblia diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os ressuscitados, nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meu querido irmão, o que a Bíblia nos ensina sobre a morte? Eclesiastes capítulo 9 é um texto muito claro e muito convincente sobre o estado dos mortos. O estado dos mortos, conforme a Bíblia revela, é diferente daquilo que o Espiritismo ensina. É diferente do que a Igreja Católica ensina. As pessoas não vão para o céu ao morrerem e também não vão para o inferno e muito menos para o purgatório. Eles vão para o túmulo e ficam dormindo até a volta de Jesus. Então, existirão duas ressurreições.
A primeira dos salvos, no começo dos 1000 anos, e a segunda, a ressurreição dos perdidos, que será no final dos 1000 anos, porque Apocalipse 20, verso 5 diz: os que não ressuscitaram na primeira, o restante dos mortos não reviveram até que os 1000 anos acabassem. Apocalipse 20, verso 5. Portanto, meu querido irmão, vamos meditar mais uma vez em Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Verso 6. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Quanto conhecimento tem o morto? Nenhum. Quanto conselho ele pode dar? Nenhum. Porque não há conhecimento na morte. Na morte perecem os pensamentos perecem na morte. Abra sua Bíblia e vamos ler Jó capítulo 7. Jó capítulo 7 e os versos 7 a 9. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, vamos ler os versos 19 e 20. Leia comigo. Quando vos disserem: consultai os que têm espíritos familiares, e os adivinhos, que se urreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? É uma pergunta que Deus está fazendo. Vocês vão interrogar os mortos a favor dos vivos? Vão perguntar para os mortos o quê? Se os mortos não sabem nada. Quem busca comunicação com os mortos será enganado. Estará conversando com demônios. Assim como o rei Saul. O rei Saul abandonou Deus e ele então, depois de ter abandonado a Deus, foi consultar uma médium espírita. Pediu para que ela fizesse uma sessão ali para que Samuel, que já tinha morrido, viesse conversar com ele, dar conselho para ele. E queridos, a sessão espírita onde Saul disse estar vendo Samuel, ele não estava vendo Samuel. Um vulto veio ao encontro de Saul, mas era um espírito demoníaco, porque os mortos não aparecem, os mortos não sabem nada. A Bíblia não se contradiz. Temos que entender que as aparições que existem no espiritismo, nos terreiros, nos centros espíritas, são aparições demoníacas. A feitiçaria é demoníaca. Ela seduz as pessoas à falsa adoração e falsifica o relacionamento genuíno com Deus, mas não satisfaz as necessidades profundas do coração. O espiritismo está no centro do plano de Satanás de levar o mundo cativo. Mas Jesus, pelo seu poder, liberta os cativos das correntes do espiritismo, do satanismo. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, o conselho de Deus é: fique longe do ocultismo, do satanismo, da feitiçaria, da maçonaria. Lembre-se que o Deus da maçonaria é o Deus de chifres, Baphomet. É o Deus da cabala. Eles adoram Satanás. Fique longe da maçonaria, fique longe da cientologia, fique longe das macumbas, do candomblé. Duas doutrinas unem a Igreja de Roma com as suas filhas, as igrejas protestantes. Quais são as duas doutrinas que a Igreja Mãe, a Igreja de Roma, ensina, defende e que as suas filhas também acreditam? Duas doutrinas. A primeira, a santificação do domingo. Todas elas, a Igreja Mãe e as igrejas filhas, guardam o dia do sol, adoram o sol, porque o primeiro dia da semana, desde o tempo de Babilônia, de Nimrod, desde o tempo de Babilônia, de Nimrod, o primeiro dia da semana foi dedicado para adorar o sol. Sunday, dia do sol. Queridos, vamos ficar longe da doutrina que une as igrejas apóstatas. E qual é a segunda doutrina que une todas essas igrejas? Igreja Mãe, igrejas filhas e também as religiões pagãs. É a doutrina da imortalidade da alma. Foi Satanás que disse para Eva, lá no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3,
Deus disse para vocês que vocês morreriam se comessem do fruto da árvore proibida? Pois eu digo para você, vocês não morrerão. Deus disse, certamente morrerás. Satanás disse, certamente não morrerás. As pessoas usam alguns textos da Bíblia tirados fora do contexto para tentar justificar a crença da guarda do domingo e a crença na imortalidade da alma. Torcem a Bíblia para sua própria perdição. Mas este falso ensinamento deixa-as desprotegidas contra os enganos que Satanás pode lhes impor, especialmente agora no tempo do fim. Qual é a maneira mais adequada para explicar o estado dos mortos para as outras pessoas? Como é que a Bíblia fala quando se refere aos mortos? Eles estão dormindo no pó da terra. É um sono inconsciente. Foi exatamente isso que Jesus falou em João capítulo 11, verso 11. Lázaro, o nosso amigo, dorme, e eu vou despertá-lo do sono. Ele estava se referindo à morte de Lázaro. Meu querido irmão, na morte não existe recompensa, na morte não existe conhecimento, na morte não existe ciência, na morte existe silêncio total, inconsciência total. Os mortos estão esperando a segunda vinda de Jesus. Os mortos em Cristo ressuscitarão glorificados para a vida eterna. Os mortos sem Cristo, ou seja, os ímpios que morreram perdidos, eles também vão ressuscitar na ressurreição dos perdidos, que será no final dos 1000 anos. Serão ressuscitados na segunda ressurreição para a segunda morte. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, vamos ver o verso 8. Apocalipse 21, vamos ver o verso 8. Aqui diz: mas quanto aos tímidos, ou seja, covardes, e aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A segunda morte está reservada para aqueles que participarem da segunda ressurreição no final dos 1000 anos. Mas Deus está preparando para você, meu querido irmão, que ama Jesus, o céu, a vida eterna, uma vida feliz ao lado de Jesus. Aleluia!